Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta aqui no programa Pontuando e eu estava assistindo aqui no Neutrality Study em português, que é uma transcrição aqui através de um repórter alemão, mas que está atualmente no Japão. E esse repórter, ele é uma pessoa muito, muito legal. O nome dele é Pascal Lotas, e ele fez uma entrevista aqui. Ele fez mais de uma, mas eu estou presenciando aqui, do Kishore Mahbubani. O Kishore Mahbubani, ele é de Singapura, e ele foi um embaixador e teve vários cargos, né? E essa conversa, ela vem exatamente em cima da transformação massiva nesse século que aconteceu com a Ásia, que era uma região dividida por impérios coloniais, e emergiu como potência, principalmente a China, formalizando blocos como o de Xangai, a ASEAN, os BRICS. E o Kishore, ele escreveu três livros. Escreveu vários, mas esses 3 livros aqui que eu tenho um certo conhecimento, um deles eu li todo, A China Venceu. Inclusive eu fiz um programa aqui sobre isso, e já fiz menção também o 21 século da Ásia e Vivendo no Século da Ásia, que são 2 publicações de anos anteriores. A China Venceu de 2020. Então nesse programa ele fala do fim da dominação ocidental, por que a transição está sendo violenta, essa competição entre Estados Unidos e China, a emergência de outros, reformando o Conselho de Segurança da ONU, a emergência de outros players, né, o modelo da ASEAN e o Sul Global, que se recusa a escolher lados, quer trabalhar no sentido de cooperação, mas a Europa e principalmente os Estados Unidos têm uma incompetência estratégica aí, porque não querem perder a hegemonia, ainda se julgam superiores. Então eu fiz aqui um resumo do pensamento dele nesse vídeo, e depois o resumo das falas dele nesse vídeo, das teses dele nesse vídeo, e depois nós vamos falar do pensamento dele, um pensamento um pouco mais redondo. Eu vou fazer isso na forma de resumo, não vou ler tudo o que eu coletei aqui, senão o nosso vídeo aqui vai ficar muito grande, ok? Então vamos lá. A tese central dentro desse vídeo, que o Mahbubani, eu não sei se é assim que fala, tá? Mas eu vou continuar falando Kishore Mahbubani. Ele sustenta que o modelo global centrado no Ocidente, que ele chama de Império Transatlântico, está em declínio, e que vivemos a emergência de uma ordem multipolar comandada sobretudo pela Ásia. Essa mudança não é apenas econômica, ela é política, ela envolve poder geopolítico, cultura, influência global. A Ásia deixou de ser uma periferia no mundo, né? Logo a Ásia, né, com aquela imensa quantidade ali de terras, né? Vamos dizer assim, é a parte mais continuamente de terras, a maior parte em continuidade de terras do planeta. Ela ser periférica em relação à Europa, que seria um istmo ali do lado no seu ocidente, é muita pretensão, mas infelizmente funcionava assim. Hoje não. Hoje os países ali cresceram, os tigres, os players, estão cada vez disputando mais espaço, não apenas na Ásia, mas principalmente na Ásia, e a China desponta. Nesses últimos 50 anos a China despontou, e hoje em dia o Ocidente não está com a visão adequada da China. Então a ascensão da Ásia, o vídeo enfatiza que a Ásia, a conversa deles dois lá, né, não é bem o vídeo, né, o Kishore, ele enfatiza que a Ásia em apenas um século ele realizou uma transformação profunda de colônia fragmentada a centro de poder e desenvolvimento. Não foi só a China. Sociedades asiáticas ganharam protagonismo através de crescimento econômico acelerado,
muito na educação, embora seja uma educação técnica, que nós discutimos, uma educação até certo ponto de memória, de tecnicista, que não forma um indivíduo integralmente, que é uma herança aqui do Ocidente, né? do Ocidente, do mundo e tudo, o estilo de educação, mas ainda assim tem sido muito mais profícua em termos de andar a passos largos, inclusive na tecnologia, coisa que o pessoal aqui do Ocidente não consegue ver lá dentro. Fez muito investimento em tecnologia e integração regional. Eles viveram conversando entre si, uns países ajudando outros, e conseguiram que os players todos estivessem na mesa para disputar com o Ocidente. Então o Ocidente deveria, o que o Kishore acha, é que o Ocidente deveria se adaptar. O Mohabani fala para o Ocidente e para o mundo, é central aceitar essa nova ordem do século asiático e ajustar as estratégias. Vamos dizer assim, ainda que se a gente não quiser usar a ideia do século asiático, ela é verdadeira, mas se a gente não quiser usar, a gente pode dizer o seguinte: o século vai ser perfeitamente asiático se os outros não se adaptarem. Porque na guerra a Ásia vai vencer, capitaneada pela China. Em linhas gerais, adaptação, colaboração e menos arrogância. Ele fala muito dessa arrogância que o Ocidente tem, infelizmente, e é verdade. Ele argumenta que resistir à ascensão da Ásia ou tentar preservar hegemonias do passado, Deus sabe como que eles vão tentar preservar isso, provavelmente com guerras e mísseis e o escambau, seria inútil e contraproducente, porque vai destruir a eles próprios, ainda que consiga destruir boa parte da Ásia. Advertências, a crítica que ele faz, as críticas implícitas à mentalidade antiga. O ideal do Ocidente universal acabou, tá? De que modo de vida os valores e as instituições do Ocidente deveriam ser modelo global é questionado, não é mais assim, eles erraram muito. E questão de gostar de ser assim por gostar de ser assim, cada povo tem o seu gostar. E o Mahbubani sugere que esse ideal não faz mais sentido, né? Você dizer que o Ocidente universal, que o modelo de Ocidente, do branco do Ocidente, da sua vestimenta, do seu pensamento, dos seus clássicos e tal, que isso aí é o modo de vida, o estilo de vida, o modo de pensamento central da humanidade, não é verdade. Não é o que a humanidade almeja. Muitos países, ao longo mesmo da hegemonia deles, passaram ao largo disso. Ele chama atenção para a necessidade de ter humildade, reconhecer que outras civilizações podem oferecer modelos diferentes, modelos legítimos, modelos melhores, ou pelo menos modelos alternativos de desenvolvimento e governança e valores. As implicações para o futuro global. A ascensão asiática, ela tende a reconfigurar as alianças internacionais, padrões econômicos, fluxos de comércio, diplomacia e ordem geopolítica. Essa que seria chamada então a era asiática, ela poderia significar uma globalização menos centralizada no Ocidente, com maior diversidade civilizacional e de poder, o que pode abrir espaço para a multipolaridade. Continuando um resumo estruturado das argumentações de Mahbubani, não apenas desse título, desse texto, mas de outros vídeos aqui que ele tem, a contextualização histórica. Ele diz o seguinte: o Mahbubani começa citando uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte, que o Napoleão diz o seguinte: deixe a China dormir, pois quando ela acordar, ela vai fazer tremer o mundo, para mostrar ao Ocidente que ele tendo sido avisado sobre o peso da Ásia há séculos. No momento em que Napoleão falava isso, a China era o primeiro PIB do mundo, ou caminhava para sê-lo. China e Índia eram extremamente desenvolvidas a essa época, até passarem pelas mãos do Império Britânico, Índia primeiro, e depois as guerras do ópio do Império Britânico contra a China, que acabaram com a China. Ele afirma, o Kishore, que até 1820 as duas maiores economias do mundo eram tradicionalmente as de China e Índia. Somente nos últimos 200 anos que a Europa e depois as Américas, mormente a América do Norte, assumiram a dianteira. Até então, quer dizer, nesses séculos e séculos e séculos aí de 15 mil anos, apenas 200 foram da Europa. O resto foram principalmente de China e Índia. Os dois últimos séculos, então, representam o que nós podemos chamar de uma aberração em todos os 15 ou 12 mil, sei lá quantos mil anos de civilização que nós temos. 200 anos foi essa aberração, chamada aberração porque todos os outros milhares de anos aí, em vários séculos, foram de China e Índia e do Oriente.
Para Mahbubani, toda aberração tende a terminar, e estamos testemunhando agora a reversão desse padrão. Esse terminar é uma coisa que nós discutimos ontem. O declínio ou derrota do Ocidente é, na realidade, uma transformação, porque ele vai continuar fazendo parte do mundo, ele tem centros de excelência. Mas o pensamento dele não está errado quando diz que vai terminar essa hegemonia, esse modelo para o mundo, até porque eles cometeram muitos erros, foram prepotentes. Então, de 1 até 1820, as duas maiores economias do mundo eram China e Índia, voltou a falar. Os últimos 200 anos de história mundial, portanto, foram a grande aberração. Muito bem. As revoluções silenciosas que aconteceram na Ásia. O Mahbubani sustenta que a ascensão asiática não foi milagrosa ou puramente espontânea. Parte dela resultou de adoção consciente e adaptada de valores, normas e métodos modernos vindos do Ocidente. Quer dizer, a China olhou para o que o Ocidente fez. O Japão também fez isso. A Coreia fez isso. Até o próprio Vietnã, que hoje surge aí, os países ali, outros tigres que tem ali, Camboja, etc., viram no Ocidente o diretriz, mas fizeram os seus caminhos. Ele descreve 3 revoluções silenciosas. A economia de mercado, a Ásia, incluindo países comunistas como China e Vietnã, compreendeu e implementou os princípios da economia de mercado liberal, mercado livre, competição e produtividade, que remonta à tradição ocidental, como a teoria de Adam Smith. Porém, segundo ele, se deixar os mercados decidirem, a produtividade aumenta. Então, eles controlaram à distância o mercado para que ele aumentasse a produtividade. Mentalidade. Então, essa foi a primeira revolução deles silenciosa. Eles abriram os mercados, mas continuaram tomando conta. Mentalidade de agência individual de empreendedorismo. Há uma mudança, cultura psicológica de sociedades que antes acreditavam que a vida era determinada pelo destino, conforme eram as sociedades historicamente, as sociedades deles, e passaram a crer que é possível melhorar a própria vida. Isso explica para Mahbubani o surto de empreendedorismo que se vê em vários países asiáticos. Eles tomaram gosto pelo poder e se sentiram competentes, com as armas daqueles que eram seus dominadores, ou que pretensamente se acham seus inimigos, ou que os têm como inimigos. Boa governança, governo, infraestrutura, políticas públicas, por exemplo, saúde, educação, infraestrutura, instituições públicas, segundo ele, a Ásia transformou-se totalmente porque ela adotou as práticas de governança eficiente compatíveis com os dons do saber ocidental, que às vezes o Ocidente muitas vezes errou e está pecando agora. Eles não deixam a peteca cair, entendeu? Eles não perdem de vista a saúde da população, a educação da população, ainda que não seja muito bem estruturada, a infraestrutura para que as coisas funcionem, instituições públicas que funcionem. Eles não perdem isso de vista. Para quê? Porque isso aí são os grandes dons que eles aprenderam na cultura ocidental e que a cultura ocidental às vezes perde a mão e eles não. Então, segundo Mahbubani, esse conjunto mercado livre, mas mentalidade de agência e governança eficiente explica o retorno da Ásia depois de 200 anos de forma sustentável, não como uma mera cópia crítica, mas com adaptação pragmática às realidades asiáticas. Esse sustentável aqui não se refere a clima. Se refere à sustentabilidade das próprias economias deles. Eles fazem investimentos, tomam conta, abrem mercado, mas se sustentam naquelas posições para não se perder. A falha do Ocidente é a arrogância, a cegueira ideológica, a recusa à adaptação a mudanças. Embora o Ocidente tenha compartilhado seu saber, ciência, razão, instituições, ele falhou em aceitar que esse saber poderia permitir a ascensão de outras civilizações, que não existe inteligência só no Ocidente. Para Mahbubani, o Ocidente escolheu dormir no momento exato em que a Ásia acordava. Olhava para a Ásia com desprezo, como se o lado do Ocidente fosse o único que fosse capaz de implementar alguma coisa, e enquanto eles dormiam, a Ásia acordava. Ele aponta em 2 grandes eventos como catalisadores da cegueira ocidental, o fim da Guerra Fria, que trouxe arrogância. O atentado de 11 de setembro de 2001, que redirecionou o foco da política externa do Ocidente para o terrorismo e acentuou a falta de preparo para competir economicamente com outros países emergentes. Na realidade, isso aqui pode se traduzir o seguinte: no final da Guerra Fria, que o Império se sentiu hegemônico, totalmente império, o único império da face da Terra, aproveitou-se do atentado de 11 de setembro e partiu para governar e invadir outros países em busca das riquezas, e esqueceu que
aquelas riquezas foram guerras de desgaste que eles perderam, as populações se perderam, os países se perderam ali. Embora eles tenham adquirido a tal riqueza, eles tiveram que sair desses países. O que eles deixaram para trás foi estrago, né? Problemas, não fizeram nada de construtivo, enquanto isso o Oriente estava trabalhando. A crença generalizada, alimentada pelo ensaio The End of History and the Last Man, de Francis Fukuyama, que diz que o Ocidente venceu e não precisa mudar, e fala do fim da história, isso aí foi uma crença terrível, porque impediu uma adaptação inteligente à nova ordem global que estava nascendo e se configurou agora. Então, como amigo do Ocidente, diz Kishore Mahbubani, me angustia ver o Ocidente não ter se ajustado, não ter se adaptado, e agora está passando pelo seu ocaso e sendo ofuscado. Claro, vai ter que obrigatoriamente mudar de estratégia e se transformar. Então, existe um declínio do domínio, do pensamento, do way of life deles. Esse declínio existe. Como nações, como países, como pessoas, vão se desenvolver, é óbvio. Vão ter que se desenvolver, senão vão sucumbir. Mas Mahbubani não defende retorno à dominação, ao contrário. Ele propõe que para o Ocidente recuperar relevância e conviver com a nova ordem global, ele venha se adaptar à estratégia baseada nos 3 M's: minimalista, multilateral e maquiavélica. Por quê? Minimalista, o Ocidente deveria reduzir intervenções diretas e interferências nas decisões de outros países, especialmente nas sociedades não ocidentais, evitando gerar ressentimento às reações antipatizantes, que é o que eles têm hoje. Multilateralismo, em vez de imposições unilaterais, apoiar instituições multilaterais, especialmente as Nações Unidas, como foro legítimo para tratar de conflitos, cooperação global, governança planetária, respeitando a pluralidade civilizacional, inclusive nas representações dos conselhos. Maquiavélica, no bom sentido do maquiavelismo, do pragmatismo estratégico, ou seja, combinar o senso realista, o uso da diplomacia, da regra internacional da razão, em vez da arrogância do universalismo, se achando universais, para moldar uma ordem mais justa e compartilhada em conjunto com os outros players. Então, para Mahbubani, essa é a forma mais inteligente e viável de restaurar a relevância ocidental, mas sem arrogância, sob uma ordem global multipolar, sem dominadores, né? Outras traduções feitas de 2 ou 3 vídeos aqui. As 2 maiores economias do mundo eram sempre China e Índia. Já falamos. O Ocidente escolheu dormir, ele se refere à falha de reagir de modo inteligente, atento ao novo mundo criado no entorno da Ásia. Ou melhor, pelo retorno da Ásia. O Ocidente compartilhou com o resto do mundo os dons de sabedoria ocidental. Isso levou ao que eu chamo das revoluções silenciosas econômica, psicológica e governança. O Ocidente, se o Ocidente adotar a estratégia minimalista, multilateral e maquiavélica, o resto do mundo estará feliz em trabalhar com ele, porque o Ocidente não é mal visto. Algumas reflexões e contrapontos à luz dos debates contemporâneos. À luz de Kishore Mahbubani, vale problematizar alguns pontos, sobretudo se quisermos integrá-los com eixos que costumam se trabalhar na geopolítica, na economia, no poder, na civilização e etc. A adoção adaptada dos pilares da modernidade ocidental por sociedades asiáticas, ele afirma, evidencia o modelo ocidental da era certa de forma universalizável, mas que essas civilizações demoraram a internalizar ou adaptar esses traços. Isso suscitou e ainda suscita debates sobre a difusão cultural, colonialismo, isso houve, isso aí é uma chaga, hegemonia de padrões, isso existe, isso é outra chaga que tem que se discutir, não pode ser o padrão de um, hegemonia epistêmica, não pode haver hegemonia, porque conhecimento temos em vários lugares. A visão de Mahbubani aponta uma espécie de reconciliação estratégica necessária, ou seja, as civilizações não ocidentais, apropriando do que é funcional, vai manter a sua própria identidade. Então, não adianta o Ocidente achar que tem que manter a propriedade ou hegemonia do conhecimento do domínio, ou de dizer quem vai fazer o quê. Eles não estão mais na chefia. Os outros povos pensaram, adaptaram-se às suas regras, fizeram mais e melhor com as suas próprias regras, as regras do Ocidente.
Sua crítica ao universalismo ocidental e à arrogância cultural ressoa com autocríticas pós-coloniais. A noção de que o Ocidente tem a verdade universal e que, portanto, ele pode dominar, aquele que traz a civilização, aquele que tem conjunto de leis. Mahabubani sugere humildade e pragmatismo, algo que dialoga com as suas linhas de interesse sobre globalização, geopolítica, economia e pluralidade civilizacional, que, afinal das contas, nós vivemos nela, queira ou não queira. A estratégia dos 3M, então, supõe que o Ocidente esteja disposto a abrir mão de privilégios da dominação e aceitação da perda relativa desse poder e conversar de igual para igual. Isso dependeria não apenas das decisões diplomáticas, mas também das transformações sociais, políticas, culturais profundas que o próprio Ocidente vai ter que passar por elas. Admitir, assimilar outras culturas. Não está certo que a própria dinâmica interna das sociedades ocidentais permita isso. Não sabemos. Se não permitir, eles vão custar muito tempo para evoluir. Por fim, a ascensão asiática não elimina tensões, é claro. Rivalidades, disputas por recursos, isso existe. Influências de narrativas culturais. Cada população tem na sua cultura o seu ponto de apoio. E isso aí é gáudio para discussões infinitas. A multipolaridade do poder não é sinônimo de harmonia ou de pragmatismo sugerido por Mahabubani. E é claro que isso pode chocar com interesses divergentes, disputas geopolíticas, realismos de poder. Isso vai acontecer, não resta dúvida. Muito bem, então agora nós vamos pegar aqui, baseado nesse, e nós vamos falar da emergência da ordem multipolar, onde eu vou fazer um resumo, porque nós já estamos com 20 minutos de vídeo e eu não quero falar demais nem me repetir. Então agora nós vamos pegar aqui um pensamento e vamos falar um pouquinho de BRICS, de ASEAN, e vamos falar dessa emergência da ordem multipolar centrada na Ásia. Então essa frase, o modelo global centrado no Ocidente e o Império Transatlântico, que está em declínio, todos agora vivemos a emergência de uma ordem multipolar comandada pela Ásia. Nós já falamos sobre isso, né? A Ásia deixou de ser periferia, passou a moldar ou em conjunto moldar o futuro do mundo e seu cerne de pensamento geopolítico. Esse ex-diplomata de Singapura, que é o Mahabubani, que é um proeminente intelectual asiático, que defende que o século asiático não é mais uma projeção, ele é uma realidade que está em curso. A marca de ascensão inelutável da Ásia como novo eixo de governança e influência global é a marca desse nosso tempo. O Império Transatlântico convive com a ascensão asiática. E nos livros que nós já citamos, o Mahabubani argumenta que o Ocidente cometeu uma série de erros estratégicos depois da Guerra Fria, né? Já falamos, excesso de confiança, arrogância, principalmente dos Estados Unidos da América, que resultaram em intervenções militares mal sucedidas, como a do Iraque e do Afeganistão. Eles não dominaram, é muito difícil dominar países assim, como não dominaram lá no Vietnã. Uma falha em aplicar consistentemente seus próprios princípios de multilateralidade e governança global, porque eles pretendem dominar pela força. E quando eles destroem com a força aqui por onde eles passaram, eles acham que aqueles tigres lá que caíram não vão levantar. E eles erram nisso aí. A racionalidade asiática. A Ásia, particularmente a China, principalmente, tem se concentrado no desenvolvimento interno e na prosperidade econômica, contando com infraestrutura, com educação, etc., que eu já falei. Pilares da nova ordem mundial. A China é um fator central, né? É claro que existe o risco da rivalidade Estados Unidos e China, porque a China fica parecendo que é o único player poderoso ali. Não é. Ela é o mais poderoso. Em A China Venceu, que é um livro, o Mahabubani foca na rivalidade dos dois estados, Estados Unidos da América e China. Ele não afirma que a China venceu definitivamente, ele afirma que a China está vencendo, porque ela está colocando, ela está vencendo no sentido de estar na mesa, de voltar a ser uma grande player que ela era, né? Ela não venceu os Estados Unidos ou o Ocidente porque ela não tem essa pretensão, ela quer trabalhar em cooperação porque ela sabe que no futuro vencê-los não tem significado, né? O desequilíbrio do mundo não é bom para nenhum dos dois lados. Então, ela sabe que os Estados Unidos cometeram um erro estratégico monumental ao lançar uma contenção geopolítica contra a China, ela tem noção disso. A estratégia chinesa
de iniciativa de cinturão e rota, o Belt and Road Initiative, o BRI, né, é frequentemente citada como exemplo de como a China está investindo em conectividade global, infraestrutura para expandir sua influência econômica e geopolítica. Ela quer gastar dinheiro se expandindo, não fazendo guerra. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formaram os BRICS, é um pilar crucial para a multipolaridade, representa a união das principais economias emergentes e de diferentes continentes, embora geográfica e culturalmente diversos. O BRICS é impulsionado pelo desejo de reforma da arquitetura financeira global. Por exemplo, eles querem ter alternativas ao Banco Mundial e ao FMI. E o Banco dos BRICS já está lá, governado atualmente, presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, que é vista como dominada pelo Ocidente ainda, essas instituições Banco Mundial e FMI. A criação do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, pelos BRICS, esse que é a presidenta Dilma presidente, exemplo prático de uma instituição financeira alternativa que busca oferecer financiamento de infraestrutura e desenvolvimento para os países membros. Lembrar que foram admitidos mais 11, e poderíamos chegar a 14 admissões nos BRICS de 14 países, 11 a 14 países. Nós temos aqui a Organização de Cooperação de Xangai, que é uma aliança política, econômica e de segurança que se concentra na Eurásia, liderada pela Rússia e pela China. A Organização de Xangai é vista como um contrapeso direto à OTAN, embora ela ainda não seja militar, mas eles sentiram necessidade de ter a OTAN, já que a OTAN os tem como inimigos. E esse é um dos problemas do Ocidente. Exemplo, a Organização de Xangai promove a cooperação em segurança e combate ao terrorismo, ao separatismo da região, porque isso é muito influenciado pelos estados do Ocidente, tentando incentivar a Geórgia, aqueles países lá próximos da Rússia, e também o Taiwan e outras províncias, para assim surgir contra os pontos centrais da Ásia, né? A ASEAN, a Associação das Nações Sudeste Asiático, o Mahabubani tem muita familiaridade com ela, porque é um exemplo de sucesso de multilateralismo, só que regional, e é pragmático. Porque eles ali não são todos amiguinhos, não, eles também competem, também tiveram problemas de fronteira. Índia e China tem problema de fronteira, Índia com o Paquistão, tem problema ali de guerras aí. A própria Coreia, né, com a China. Embora os países membros sejam pequenos e médios, a ASEAN tem conseguido manter a paz e a estabilidade em uma das regiões mais complexas do mundo. Porque a gente acha que todo mundo lá tem o olho puxado e que é tudo igual, não é verdade. O Mahabubani destaca que o caminho da ASEAN, que é o ASEAN Way, de tomada de decisão baseada no consenso e na não interferência nos assuntos internos dos países membros, permitindo que a região navegue pela competição geopolítica EU-China sem ser forçada a escolher lados, mantendo sua autonomia estratégica e prosperidade econômica. Então, uma mudança paradigmática. No pensamento aqui de Mahabubani, o alerta que seria feito ao Ocidente e uma celebração da ascensão da Ásia, que poderíamos ver a nova ordem global, não é apenas uma redistribuição de poder econômico. É claro que isso é fundamental, mas uma mudança paradigmática que abrange geopolítica, cultura e influência global. Os pilares como o BRICS, a Organização de Xangai, a ASEAN, são manifestações, né, concretas dessa emergência, demonstrando que o futuro do mundo está sendo moldado por instituições estratégicas ancoradas no pragmatismo e no desenvolvimento de longo prazo, características que ele frequentemente associa à sabedoria e resiliência asiáticas, porque eles são bons nisso, tá? Muito bem. Depois temos aqui um aprofundamento. O ex-diplomata que chora, ele fala da Associação das Nações Sudeste Asiáticas, ASEAN, considerando um modelo de multilateralismo programático, um pilar da Ásia. Por quê? Vamos falar um pouquinho disso. Porque eles têm o consenso e a não interferência, né? As decisões são tomadas em consenso. Há um forte princípio de não interferência em assuntos internos. Centralidade. A ASEAN insiste em ser o eixo central de todas as estruturas de segurança e cooperativas regionais, como o Fórum Regional da ASEAN e a Cúpula da Ásia Central. Isso força potências externas como China, Japão e Índia a interagir com a Ásia de uma maneira geral sobre os termos do calendário da ASEAN.
prosperidade econômica. O foco primário da ASEAN tem sido a integração econômica e desenvolvimento de todas as partes. A estabilidade regional gerada pela ASEAN tem sido fundamental para atrair investimento estrangeiro, tornando o Sudeste Asiático um centro de crescimento econômico, reforçando assim sua influência global. Foi assim que ele passou a pertencer. Para Mahabubani, a ASEAN demonstra que a Ásia é capaz de criar estruturas de governança eficazes. Os BRICS, né? A busca por reformar a governança global. Os BRICS, a princípio, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com o advento da entrada de 11 países, é um pilar de nova ordem multipolar que simboliza a exigência da reforma de arquitetura de governança global, que ainda é dominada pelo Ocidente, mas já perdeu muito. É a voz do Sul global. O Mahabubani vê os BRICS como uma manifestação da voz do Sul global. Então, eles pensam em gerir instituições globais assim, ao lado do FMI e alternativos a FMI e Banco Mundial, principalmente por reforma financeira. O principal motor dos BRICS é a criação de alternativas financeiras, ou seja, às vezes algumas trocas são feitas em moedas dos países. No futuro pode-se criar uma alternativa ao dólar, discutir que o dólar seja uma das moedas num cesto de moedas interconversíveis e que a moeda fiduciária seria outra. A fundação do novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai, é o exemplo mais tangível da determinação de criar mecanismos financeiros que estejam sujeitos ao controle das sanções ocidentais, ou seja, se os Estados Unidos resolver sancionar algum país, esse novo Banco de Desenvolvimento não tem nada a ver com isso, não está sob esse controle. E isso aí suspende esse mecanismo de sanção. Questão geopolítica, os BRICS, especialmente após a expansão recente, que nós falamos de 11 países, representam uma massa crítica da população e PIB da Terra. E não se alinha com o eixo transatlântico. Você vê, por exemplo, se você pegar todos os países, nós temos, o BRICS tem quase 70% do petróleo e um percentual imenso, acho que 60% da população mundial. Não tenho certeza desses dados, mas é uma coisa razoavelmente grande. A existência e crescimento demonstram que as potências emergentes estão coordenando as suas posições em questões globais. Por exemplo, agora as discussões de mudanças climáticas e a reforma da própria ONU, que está sendo abandonada lá pelo Leão do Norte, né? Minando a capacidade do Ocidente de ditar unilateralmente a agenda global, que é o que eles pensam que podem fazer ainda. E quando percebe que não pode, fica com raiva e começa a fazer guerra, começa a se armar. Mahabubani defende que os BRICS é um movimento natural da história, é óbvio. Com a economia do mundo a deslocar-se para o leste, é inevitável que o poder político e institucional também vá se deslocar. O Ocidente deve se adaptar, segundo a visão de Mahabubani. Aquela história lá do fim da história, lá do Fukuyama, acabou, não existe o fim da história, tá entendendo? O caminho é a humildade e pragmática adaptação ao novo mundo, talvez sob comando da Ásia, ou dividindo esse comando com a Ásia. O Mahabubani argumenta que o Ocidente caiu na armadilha de acreditar no fim da história, ou seja, que a ideia de que a democracia liberal ocidental, quer dizer, o estilo ocidental de vida era o ponto de evolução sociopolítica, é o único caminho. Não é verdade, né? Teve que haver a aceitação da multipolaridade, principalmente nos Estados Unidos da América, teve de parar de tentar manter a sua primazia a todo custo, mas ainda está tentando. E pensar em restaurar sua autoridade moral, porque o Ocidente precisa de restaurar a autoridade moral vivendo os valores que ela prega, porque principalmente depois da queda do muro lá, eles vieram praticando toda sorte de impropriedades que falavam contra o seu comportamento que eles ditavam para o resto. Aprender com a Ásia, né? Vivendo o sexo asiático, Mahabubani encoraja o Ocidente a aprender o pragmatismo do asiático, a ética do trabalho, o foco no planejamento de longo prazo, que é isso que tem sido a mensagem de vitória dele. No final, o Mahabubani diz que o Ocidente deve reconhecer o seu declínio e o declínio do seu domínio para poder e ainda assim permanecer relevante e próximo, porque ele tem estruturas relevantes. Se abraçar a cooperação, o multilateralismo e multipolaridade genuínos e a competição justa, em vez de confrontação imprudente com ascendente Ásia. É óbvio que eu estou falando aqui de um prócer da própria Ásia, ele é de Singapura.
mas ele é um grande estudioso. Eu acredito que a maior parte desse vídeo deu para você entender e concordar que a ideia não é discutir, brigar e querer ser hegemônico, a ideia é evoluir. Agora, eu teria reparos a essa teoria, eu, Zé Roberto, particularmente no meu pensamento, sou muito preocupado, embora exista essa cooperação, sou muito preocupado com esse produtivismo, com esse consumismo, que esse excesso de produção, que isso aí tem um lado do planeta, das outras sociedades, ar, água, lençóis freáticos que estão sofrendo com isso aí. Então, mas eu acho que futuramente nós podemos pensar em termos mundiais, cooperativamente, em deter essa saga de crescimento para sempre, né, que isso é impossível, e voltarmos a sentar na mesa para discutir o que seria bom para o planeta. Muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário que faz diferença para mim, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Obrigado.